Eles colocavam 4 pilhas de cartas de baralho, 2 pilhas vermelhas e 2 pilhas azuis. Cobaias tinham que escolher uma carta de qualquer das 4 pilhas. Conforme a carta que ele virasse, ele ganhava uma certa quantia em dinheiro ou tinha de pagar uma certa quantia em dinheiro. Acontece que as cartas não estavam uniformemente distribuídas. As cartas das pilhas vermelhas davam prêmios altos, mas davam multas mais altas ainda. Então você podia tirar ali, por exemplo, $500, ganhou $500, mas daí você tira uma outra que você perdeu $1.000. Ao passo que nas cartas azuis, os prêmios eram pequenos, mas as multas eram menores ainda. Então você ganhava, por exemplo, $50, perdia $10. E eles observaram que, para as pessoas perceberem o que estava se passando, perceberem que havia um viés, que a coisa já estava, que a distribuição não era aleatória, não era casual, que a distribuição das cartas não era casual, eles levavam aproximadamente 50 cartas, 50 rodadas, né? Após tirar 50 cartas, as pessoas percebiam que havia, que era mais vantajoso tirar as cartas da pilha azul, das 2 pilhas azuis. Acontece que, ao mesmo tempo, os pacientes estavam ligados numa máquina que media a quantidade de suor nas suas mãos, porque o suor na mão, ele é um índice muito claro de estresse, né? Quando há uma situação mais estressante, você sua mais da mão. Então, eles percebiam que a pessoa, para perceber o que estava acontecendo, levava 50 jogadas. Após 80 jogadas, elas já tinham a explicação inteira do que estava acontecendo. Isso em média, né? Uns a mais ou menos, mas em média, 50 para perceber que as cartas da pilha vermelha estavam viciadas e 80 para descrever mentalmente a regra do jogo. Acontece que a maquininha que media o suor nas mãos percebia que o suor começava a aumentar quando as pessoas pegavam a carta da pilha vermelha a partir da 10ª jogada. E que a partir daí havia uma tendência a pegar menos cartas das pilhas vermelhas e mais das pilhas azuis. Isso quer dizer que os indivíduos já tinham tomado a decisão de preferir as cartas azuis 40 jogadas antes de eles perceberem que tinham tomado esta decisão. Bom, como é que nós podemos analisar isso aí, né? Os psicólogos criaram uma noção que eles chamam do inconsciente adaptativo, que não é o inconsciente freudiano. Porque o inconsciente freudiano é, como é que dizer, uma espécie de privada, né? Só tem ali o que não presta. Pois o inconsciente adaptativo seria, vamos dizer, um mecanismo inconsciente que permite você se adaptar a certas situações antes que você tenha uma compreensão consciente clara do que está se passando. Então, é claro que você nota aí que havia 2 processos decisórios diferentes operando. Um inconsciente, né, que já decidia preferir as cartas do grupo azul antes mesmo de que o sujeito tomasse consciência do que estava se passando, e outro que é o processo decisório, vamos dizer, normal, onde por experiência e erro você vai acumulando indícios e monta todo um raciocínio e tira uma conclusão, que esse é o processo, vamos dizer, usual de aprendizado. Há outro processo, eles chamam o inconsciente adaptativo. Eu digo, bom, o fenômeno, sem dúvida, é real e o experimento é muito revelador, muito elucidativo. Mas a análise que os psicólogos fazem, ela é falha, ela não chega até, vamos dizer, o fundo do problema. Por quê? Porque justamente por ser um estudo psicológico. A psicologia estuda apenas o que se passa na psique. Ela não há um meio psicológico de você estudar a relação entre o processo cognitivo e o objeto do processo cognitivo. O objeto não faz parte da psicologia. Tá certo? Então eles estudam só a parte subjetiva da história. Então por isso eles não podem chegar até o fundo da análise. Então, continuando. Como eles estavam interessados apenas os psicólogos que fizeram a pesquisa e os outros que escrevem a respeito e que analisam, estão interessados apenas no processo psicológico, eles não podem captar o processo inteiro. Isso é, a relação que se estabelece entre a mente, entre o sujeito do processo cognitivo e a situação real. Quer dizer, a situação real
não faz parte da abordagem psicológica. A psicologia não tem como analisar a situação real, mas apenas fazer as reações psicológicas. Mas nós podemos, nada impede que a gente prossiga a análise onde a psicologia parou, tá certo? E a análise que eu faço é o seguinte: o processo chamado normal ou longo de aprendizado, que é aquele que acontecia entre a 50ª jogada e a 80ª, é o processo normal do que nós chamamos de raciocínio por indução. Isso, quer dizer, nós juntamos vários indícios, vemos que eles se acumulam num certo sentido, então nós completamos, né, esse acúmulo de casos, formulando uma regra hipotética que abrangeria todos os casos, não só passado, mas os casos futuros. Quer dizer, se até agora foi assim, se até agora as cartas do grupo azul se mostraram mais vantajosas, é porque, vamos dizer, há uma regra geral por trás disso. Quer dizer, a hora que você capta esta regra geral, você abrange todos os casos já conhecidos e a probabilidade dos casos seguintes. É um raciocínio normal por indução. Agora, qual é o processo cognitivo, não do ponto de vista psicológico, note bem, mas do ponto de vista gnoseológico, mas do ponto de vista epistemológico, qual é o processo usado na primeira apreensão, aquela que acontece após a 10ª jogada, onde, por assim dizer, inconscientemente, o sujeito antecipa na prática a regra que conscientemente ele perceberá depois da 50ª jogada e talvez só na 80ª. Qual é exatamente este processo? Bom, normalmente os psicólogos se contentam dizendo que é uma apreensão intuitiva, uma apreensão inconsciente, etc, etc. Mas é claro que você não pode falar propriamente de uma intuição ou um pressentimento, porque houve ali também um raciocínio indutivo. Depois de 10 cartas, você já tem um certo número de casos, quer dizer, 10 vezes a coisa se repetiu. Então, quando você vê que a mão do sujeito suou mais quando ele se aproxima da pilha de cartas vermelhas do que quando ele se aproxima da carta azul, isso quer dizer que, por assim dizer, a palma da mão dele já fez um raciocínio indutivo, apenas com uma casuística menor. Enquanto a operação, vamos dizer, consciente e refletida, requer no mínimo 50 casos para formar uma amostragem e criar uma regra indutiva que explique, este outro processo, que para os psicólogos a diferença deste em relação ao outro é que um é consciente e o outro é inconsciente, e não é esse o caso, eu não acho que seja esse o ponto. No processo mais curto e mais breve, houve também um raciocínio indutivo. Como se dissesse, a mão do sujeito, depois de 10 casos, já começa a suar mais, né, quando se aproxima da pilha vermelha. Quase que instintivamente vai preferindo cada vez mais as cartas da pilha azul. É claro que, do ponto de vista da estrutura lógica, isto é um raciocínio indutivo. Então, houve um raciocínio indutivo que os psicólogos dizem que é inconsciente. E depois há um outro raciocínio indutivo a partir da 50ª jogada, que eles dizem que é consciente. Tá certo? Mas ser consciente ou ser inconsciente dá exatamente na mesma. Quer dizer, não pode ser essa a diferença, porque em que sentido você pode dizer que foi inconsciente a primeira decisão ou a primeira percepção? Ele pode ter sido mais consciente em umas pessoas ou menos consciente nas outras, né? Analisando filosoficamente a coisa, a gente vê que a diferença essencial não é de ser consciente ou inconsciente, isso é mero acidente. A diferença essencial é que, no segundo caso, o indivíduo, no segundo caso, quer dizer, da decisão mais longa, mais demorada, do aprendizado, chamado aprendizado normal, o indivíduo raciocina com a recordação que ele tem de tudo o que se passou. Ou seja, ele pega a experiência percorrida, transforma em símbolos na sua memória, ou seja, está lidando já não com a situação que ele está vivendo, mas com a recordação da situação. Ele cria signos para representar a situação e ele articula esses signos na forma de um raciocínio indutivo. Note bem que esses signos já não são as cartas que estão na mesa naquele momento. São as cartas que estão na memória dele. Está entendendo? Ou seja, ele está raciocinando com elementos que a sua própria mente criou para representar uma experiência já transcorrida.
Então ele está lidando inteiramente com materiais criados pela sua própria mente, materiais que naturalmente têm uma referência à experiência real. Está compreendendo? Agora, no primeiro caso, da decisão que é tomada, aspas, inconscientemente após a 10ª jogada, você está fazendo igualzinho o raciocínio indutivo. Só que você não está fazendo esse raciocínio indutivo com signos da sua mente, mas com os próprios objetos com que você está lidando. Então, existem 2 raciocínios indutivos, um feito com signo, que reproduzem mentalmente a situação que foi vivida não mentalmente, que foi vivida realmente. E no primeiro caso, você tem um raciocínio indutivo feito não com signos mentais, mas com os próprios objetos que se oferecem à experiência.